Boa noite, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua quarta-feira. Hoje nós continuaremos com a temática de mudanças com os salmos, neste culto de quarta. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 6, no sexto salmo, conhecido como um salmo de Davi, para o mestre de canto. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero que você lembre de um autor muito conhecido chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreveu a famosa Crônica de Nárnia, as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, talvez você já conheça também, mas Crônicas de Nárnia foi o livro mais conhecido de C.S. Lewis. C.S. Lewis escrevia com uma fantasia tremenda, né? Mas poucos conhecem um livro chamado Anatomia de uma Dor. Anatomia de uma Dor é o relato de C.S. Lewis quando ele perde a esposa Joy. Ele casou-se com ela já estava doente com câncer e depois de um tempo ela vem a falecer e C.S. Lewis encomenda sua dor num livro chamado Anatomia de uma Dor. É um livro fantástico, eu recomendo a leitura para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre dor, sobre sofrimento, como lidar com a dor e sofrimento. E nesse livro, C.S. Lewis demonstra uma escrita diferente da encontrada em Crônicas de Nárnia. Nós encontramos um C.S. Lewis mais vulnerável, nós encontramos um C.S. Lewis mais aberto, mais rasgado, mais sem muito poupar palavras difíceis ou duras para Deus, para as pessoas ao seu redor. E eu selecionei algumas frases aqui para que os irmãos conheçam um pouquinho sobre o livro, sem dar muito spoiler, mas são frases interessantes para o nosso contexto aqui em relação a mudanças com os salmos. A primeira diz assim: ninguém me disse que o luto se parecia tanto com o medo. Não estou com medo, mas a sensação é a mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, o bocejo, a boca seca. Em outra parte do livro, na página 36, ele diz assim: câncer, câncer e mais câncer. Minha mãe, meu pai, minha mulher. Pergunto-me quem será o próximo na fila. Nesse meio tempo, onde está Deus? Na página 31, ele diz essa pequena frase. Nesse meio tempo, nessa loucura, nesse sofrimento, onde está Deus? Talvez seja uma pergunta que você já tenha feito. Talvez seja uma pergunta que você está fazendo. Onde está Deus em meio ao sofrimento? Outra frase interessante, quando ele diz assim: mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará quando voltar para Deus? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Essa é a vida de intimidade com Deus. A vida de um homem como C.S. Lewis, a vida de Davi, como o salmo que nós vamos ler aqui. Uma vida de intimidade com Deus envolve um rasgar do coração. Por isso agora eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 6. Nós leremos todo o Salmo, porém nos atentaremos para alguns versículos apenas. O versículo 6 e 7, uma parte do versículo 8 e o versículo 9. O texto de Deus diz assim: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro
quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Uma contextualização rápida aqui, nós percebemos que esse salmo é um salmo de Davi, uma música composta por ele para o mestre de canto, direcionada a esse diretor de música. Nós temos um título que muitas vezes nós não lemos, nós não prestamos atenção, mas esse título aponta algo interessante na linguagem. É um título que mostra um canto com notas mais solenes, uma oitava talvez abaixo, algo mais de penumbra, tendo essa ideia de queixa a Deus. E o motivo nós não encontramos. Não há descrição, talvez uma calamidade, uma doença grave, aflições de pecados. Nós conhecemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, com uma história bem conhecida por todos: pecados, reinado, relacionamentos, aflições, guerras, doenças, calamidades. Então nós não temos um motivo específico desse Salmo 6. Mas eu quero trabalhar com os irmãos uma ideia de mudanças pelo choro. Mudanças pelo choro. Dentro dessa temática maior que eu e o pastor Carlos estamos conversando aqui, da ideia de mudanças através de salmos, através da perspectiva dos salmistas, hoje eu quero trabalhar com os queridos. Se você tiver uma caneta, um bloco de notas, um WhatsApp aí, anote o tema, mudanças pelo choro. E o primeiro ponto que eu percebo aqui está logo no versículo 6 e 7, nós ficaremos no versículo 6 e 7, mais e o 8 e o 9, não vamos trabalhar de forma sistemática todo esse capítulo de forma expositiva, mas eu percebo aqui como primeiro ponto um apelo ao remorso pessoal. Um apelo ao remorso pessoal no versículo 6 e 7, que diz assim, retorne os seus olhos para o texto. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Algumas perguntas me vêm à mente quando eu penso em questão de remorso pessoal. A primeira é: qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que eu chorei? Eu tenho muito problema com choro, eu não consigo chorar. Eu tenho uma dificuldade com isso, eu oro para que Deus quebre o meu coração duro muitas vezes, quebre o meu coração insensível muitas vezes. Mas qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se derramou em lágrimas, copiosamente? Um choro descontrolado, um bebê gritando à noite. Um choro, gritando, cansado, gemendo, tremendo pelo temor. E essa pergunta, ela vem para o nosso coração juntamente com uma pergunta que o próprio texto vai trazer para a gente, de que como estamos cansados? Você está cansado? Por que você não derrama o seu coração a Deus? Você está cansado? É uma pergunta interessante para a gente fazer aqui, né? E uma frase legal que eu estava lendo sobre o sofrimento é de Calvino, quando ele diz assim: quanto mais sinceramente é um homem devotado a Deus, muitíssimo mais severamente perturbado é ele pelo senso da ira divina. Quanto mais eu compreendo a Deus, quanto mais eu sou devotado a Deus, quanto mais eu tenho um relacionamento com Ele, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu olho para a vida, quanto mais eu olho para Deus, mais eu olho para a minha vida e mais eu tenho esse senso da ira divina, esse pesar divino.
Davi mostra aqui um relacionamento profundo, onde ele mostra o senso da ira divina. Nós não sabemos o porquê do choro, nós não sabemos o cansaço, se era guerras, físico, tribulação, terrores da sua própria consciência, inimigos por Davi. O próprio texto no finalzinho vai falar sobre inimigos, mas nós não sabemos especificamente o que estava acontecendo com Davi nesse salmo. Mas o interessante é que aquele que é devotado por Deus muitíssimo será severamente perturbado por ele pelo senso da ira divina. É aquela frase: quanto mais próximo de Deus, mais você percebe o quanto você é pecador. Davi está cansado, ele está cansado de tanto gemer, ele está cansado de tanto chorar, ele está cansado, ele está sobrecarregado, ele está pesado, ele está alagando o seu travesseiro, trazendo choro para o seu leito, morte, desespero, olhos carregados, envelhecidos por causa do seu choro. Algo extremamente pesado, uma dor na alma profunda. Era tão profundo aquilo que Davi estava passando que refletia em seu corpo. Olhos queimando, olhos envelhecidos, seus ossos, tudo isso refletia, a sua aparência estava uma aparência de sofrimento. E você? E você? Por que você está cansado hoje? Onde você busca descanso hoje? Davi estava cansado de tanto chorar. Havia um choro, havia um problema atrás desse problema do choro. Uma tribulação, uma guerra. Mas e você? Do que você está cansado? Hoje nós conversamos com diversas pessoas através do Skype, através do WhatsApp, e nós encontramos uma ideia de que o cansaço hoje maior é a quarentena. Você também está cansado de ficar em casa? Você também não aguenta mais o Covid-19? Você também entra em desespero, ansiedade, eu preciso sair, eu preciso correr, eu preciso encontrar pessoas. Talvez o seu cansaço, o seu desespero, o seu gemer está em morte de um parente. Doenças, câncer, depressões, síndromes que afetam o seu coração, que mostram um pesar, que mostram um choro, talvez um abandono, divórcio, filhos, relacionamentos abusivos, relacionamentos quebrados, um trabalho duro, árduo, a visão de futuro, tudo isso te cansa muito. Tudo isso te faz gemer, tudo isso te faz chorar, tudo isso te faz pensar e refletir. Essas coisas fazem você chorar copiosamente. Davi, cansado, nesse texto, derrama sua súplica a Deus. Você cansado, onde você derrama o seu choro? Onde você derrama a sua súplica? A sociedade moderna tem derramado o seu cansaço, a sua súplica, o seu desespero em diversas áreas. A primeira delas é em vícios. A primeira área que eu aprendo sobre o cansaço, onde as pessoas estão derramando o seu cansaço e tentando buscar descanso, são os vícios. Comida, sexo, jogos, dinheiro, trabalho, poder, dormir, procrastinar, investimentos, poder, emprego, família. Tudo isso pode transformar a sua vida num caos, porque você busca descanso e você não consegue um descanso, você consegue uma sensação de descanso, e essa sensação logo se dissipa e o seu cansaço vem de forma dobrada. Outra área que a sociedade busca, e talvez o seu coração tenha buscado também, um descanso, um descarregar do seu cansaço, é a raiva. Machucando pessoas, machucando você mesmo. Palavras pesadas, palavras torpes, palavras que não agradam a Deus. Raiva em excessividade, raiva com seus filhos, gritaria, brigas, confrontos. Quem tem a melhor casa, quem tem a melhor posição no trabalho, quem faz melhor dentro de casa. Raiva. E aí você
derruba o seu gemer, você derruba o seu choro, o seu cansaço na raiva em diversas pessoas. Mas a outra área também que a sociedade tem dificuldade, e eu percebo muito isso, é que nós derramamos o nosso cansaço e buscamos descanso na indiferença. Olhares neutros, falta de profundidade nos relacionamentos, neutralidade total. Tudo é muito relativo, tudo é muito neutro. Não há mais profundidade. Eu não lembro com quem eu estava ontem. Eu não lembro com quem eu estou hoje. E eu possivelmente não lembrarei com quem eu estarei amanhã. Eu não lembro. Por quê? Ponto morto, neutralidade, indiferença. Olhares indiferentes. Olhares indiferentes na rua, na igreja. Falta de generosidade, solidariedade. Falta de um espírito cristão. Falta de uma visão cristã. E é disso que eu percebo nesse primeiro ponto. É que uma mudança através do choro, através do gemer, ela acontece quando eu olho para o meu coração e eu encontro um apelo, um remorso pessoal. Davi tinha um remorso pessoal, Davi tinha um apelo do seu coração e ele derrama isso a Deus. Qual é o seu apelo? Qual é o seu remorso pessoal? O objetivo desse texto é mostrar para que você derrame esse seu remorso, esse seu sofrimento, esse seu choro em Deus. Isso é mudança através do choro. É você compreender que o seu choro vale a pena. Não descarte o seu choro. Aprenda com ele. Não descarte o seu choro. Aprenda com ele. Mude. Mude. E outro aspecto interessante no versículo 8, na parte B, no versículo 9, eu percebo aqui um segundo ponto. O texto diz assim: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, e o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Que fantástico, que texto interessante. Como segundo ponto, eu aprendo aqui que há um Deus que ouve. Um Deus que ouve. Um Deus que escuta. Um Deus que acolhe a minha oração, a sua súplica. Por isso Davi demonstra isso, ele tem um desespero da alma, ele entrega esse desespero da alma a Deus e ele logo já recebe, ele mesmo prega para sua alma, porque o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu minha súplica, minha oração. Intimidade com Deus envolve 3 estágios de aproximação, envolve 3 atos de aproximação. Perceba, a palavra aqui no termo original são palavras diferentes. Então não é a mesma palavra para oração, para súplica ou para lamento. Não, são palavras diferentes. Então há o lamento, há a súplica e há a oração. Se você fosse medir o seu relacionamento de oração com Deus, qual tem sido? Uma oração de bater ponto? Uma oração que faz uma oração talvez de 5 minutos, bater no seu ponto com Deus? Se você acha que isso é ter relacionamento com Deus, você está extremamente enganado. Davi demonstra aqui um relacionamento profundo, onde ele teme a morte, onde ele respira a morte, onde ele está chorando desesperadamente por dias, por um pecado, por um desespero. Não sei, mas olhando para Davi, eu percebo a mudança para o meu coração hoje. O meu coração deve se envolver em lamento, em súplica, em oração. A mudança pelo choro leva ao cristão a olhar para o lamento, a olhar para a súplica, a olhar para a oração. Ele não vai mais olhar para as pessoas que suplicam, para as pessoas que lamentam, como superioridade, como puxa vida, olha ali, que falsa piedade. Não! Ele vai entender o lamento de pessoas enlutadas, ele vai entender o lamento de pessoas que não têm o que comer. Ele vai entender a súplica da nação que está pedindo desesperadamente para que o Covid vá embora, para que nós achemos um remédio, uma vacina. E há uma certeza,
esse texto. Uma certeza tremenda. O Senhor ouviu a minha voz. O Senhor tomou para si a minha oração. Acolheu, pegou, tomou para si a minha oração. O meu lamento não foi em vão. O seu lamento hoje, querido, não é em vão. O seu choro pela perda do filho, pela doença que está chegando, pelo desespero da alma, pela falta de emprego, pela falta da comida, pelos relacionamentos destruídos por causa de algum tipo de pecado, por causa de algum tipo de amargura. Esse seu choro, esse seu lamento, essa súplica não está perdida. Não é feita em vão. Oração, pedido, desespero, esse grito da alma, isso leva a mudança. Você quer ter mudança? Leve o seu apelo, o seu remorso aos pés de Deus, como o nosso primeiro ponto. Quer ter mudança? Leve isso a Deus. Pare de levar para os ídolos da sociedade de hoje em dia. Compulsividade, compras. Pare de levar para isso. Pois a promessa é, Ele ouve o seu desespero e muda a sua história. O segundo ponto. Como Ele vai mudar? Como Ele vai tratar? Nós não sabemos. Ele trata de forma diferente para cada um. Talvez um silêncio, uma resposta, uma cura, nós não sabemos. Mas Ele faz da maneira dEle. Ele faz da maneira dEle. Que Deus abençoe. Eu quero encerrar essa devocional mostrando um vídeo com uma música muito interessante. A música em português diz assim: satisfeito em ti, baseado no Salmo 42. Eu quero que você olhe essa letra e pense muito sobre o que a gente conversou hoje aqui. Mudanças pelo choro, mudanças pelo lamento, a satisfação total em ti. Louvado seja Deus. I have lost my appetite, and a flood is welling up behind my eyes. So I eat the tears I cry. And if that were not enough, they know just the words to cut and tear and prod when they ask me, where's your God? Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your face to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I behold your glory, you so faithfully renew, like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you. When I'm staring at the ground, it's an inbred feedback loop that brings me down. So it's time to lift my brow and remember better days when I love to worship you in all your ways with the sweetest songs of praise. Why are you downcast, oh my soul? Why so disturbed within me? I can remember when you showed your grace to me. As a deer pants for water, so my soul thirsts for you. And when I survey your splendor, you so faithfully
like a bed of rest for my fainting flesh. I am satisfied in you. Let my sighs give way to songs that sing about your faithfulness. Let my pain reveal your glory as my only real rest. Let my losses show me all I truly have is you. 'Cause all I truly have is you. So when I'm drowning out at sea, and your breakers and your waves crash down on me, I'll recall your safety scheme. You're the one who made the waves, and your son went out to suffer in my place, and to tell me that I'm safe. So why am I down? Why so disturbed? I am satisfied in you. I am satisfied in you. I am satisfied.